Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre estimulação. E as dicas que eu vou dar para você foi de tudo que eu aprendi, o que eu absorvi, né? E assim, como mãe, eu absorvi o que era importante para mim, como eu apliquei e como eu ajudei minhas crianças. E aí eu vou ensinar você e você com o tempo vai conseguir fazer com seu filho, principalmente se ele for bem pequenininho, da mesma idade que tinha os meus. Se não for, dá para fazer também, não importa a idade que eles estejam. Só se for muito mais velho, daí a outras coisas, quando eu chegar nessa fase, vai ser bom para vocês. Então vou colocar a foto aqui para vocês verem mais ou menos o tamanhinho que eles eram. Eles eram bem pequenininho, era na fase de 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio. Então nessa fase eu trabalhei muito com eles e eu trabalhava sozinha. Eu não tinha muita ajuda nessa época. Então para mim foi muito difícil, que eu tive que aprender para poder ajudar eles. Então o que acontecia nessa época? Então eles já tinham os sinais do autismo, né? Eles já tinham sido diagnosticados e eu não sabia muito, né, o que fazer. Hoje em dia, lá no nosso grupo, quando eu dou apoio, e vou chegar nessa parte ainda com vocês, tem uma parte do grupo que eu explico assim: peguei o diagnóstico, e agora? Então eu faço um checklist para tudo que as pessoas têm que fazer. Tudo que eu não tive, tudo que ninguém me ajudou, eu preparo tudo e dou para as mães. E eu vou fazer isso com vocês também, nós vamos chegar lá, tá? Então assim, o que eu fiz com as minhas crianças? Eles eram bem pequenininhos, eles não interagiam de jeito nenhum, não tinha contato visual nenhum, eles não interagiam de maneira nenhuma comigo. Se eles estavam brincando com um brinquedo, eu chegava próximo deles para brincar, eles saíam, moviam para outro lugar. Eles estavam brincando em outro lugar, eu ia próximo deles, eles saíam e iam para outro lugar. Então assim, eu não tinha momento de interação com eles. E eles viviam no mundinho deles, os dois, cada um no seu mundinho, eles não interagiam entre si. Então para mim era muito difícil ver aquilo, porque eu não sabia como lidar. Então o que eu fiz? Eu fui estudar, eu fui aprender e eu consegui ajudar meus filhos a superar certas dificuldades que eles tinham. Parecia que eles viviam isolados numa ilha. Tava uma ilha lá, eles estavam lá dentro e eu tava de fora olhando. Então assim, o que eu poderia fazer para ajudar meus filhos a superar tudo aquilo? O que eu fiz? À medida que eu fui aprendendo a lidar com tudo isso, o que eu fiz? Eu não podia ir lá, pegar eles e trazer aqui nesse mundo, falar: não, vocês têm que fazer isso, você tem que brincar comigo, você tem que interagir, tem que olhar no meu olho, tem que parar de fazer movimentos repetitivos. Não, pode parar e vamos, é assim que faz. Eu não poderia fazer isso, que ia ser uma tortura para eles. E eles iam ter crises e mais crises, eu não ia saber lidar, aí ia vir muitas e outras cobranças da sociedade minha, ia ser um caos. Então, o que eu tinha que fazer? Era impossível tirar ele do mundo dele e jogar ele no meu. Eles não têm esse entendimento. Se para mim estava difícil interagir com meu filho, imagina para eles entender aquilo que eu estava falando. Era muito mais difícil, porque todos os problemas sensoriais que uma criança com autismo tem, é muito difícil para ela processar, às vezes, uma palavra que eu falasse. Eles não entendiam palavras, muitas vezes era gestos. Então assim, a principal coisa que eu fiz, eu fui até o mundo dele. Eu fui lá, peguei ele de lá, fiquei com ele lá. A partir do momento que ele viu que eu estava lá, ele quis vir pro meu mundo, porque eu convidei ele para vir. Aí ele veio por ele, eu não peguei ele e trouxe. Ele veio caminhando comigo pro meu mundo. Como isso? A primeira coisa que eu fiz, eu preparei um lugar. Prepara um lugar para você trabalhar com a sua criança. Pode ser uma salinha, o meu era isso aqui. Era sem nada, não tinha nada aqui dentro. Era eu, eles, uma mesinha pequenininha, tinha 2 quadros lá atrás, os quadros ainda tem, não dá nem para ver mais, de tanta coisa que eu fui acumulando, que aqui virou só sala, que eu deposito as coisas ao longo dos anos, eu fui evoluindo, né, como eu trabalhava com eles, então só fui guardando as coisas. E tinha uma prateleira lá em cima, a prateleira continua, então a prateleira
eu colocava todos os brinquedos ali. Sabe aqueles brinquedos infantis que a gente brinca com a criança? Aquele que tem aquele monte de música, luz, aquele monte de... Aqueles eu não usava nenhum. Eu liquidei com tudo aquilo. Tudo aquilo que pudesse tirar a atenção da criança de mim, eu tirei. Então, quais os tipos de brinquedo? Aqueles que não tinha como tirar, eu tirava a pilha. Então, não tinha mais como falar. Não tinha eletrônico nessa época, eu não deixava eles pegar eletrônico. Então, era só eu e os brinquedos, não tinha outra coisa. E era o mínimo possível, não tinha muita variedade, eu escondia tudo. E eles tinham que apontar para eu pegar outro. Terminou de brincar com um, guardava, punha outro. Então assim, era bem estruturada a minha rotina. Eu trabalhava com um e trabalhava com o outro ao mesmo tempo, porque eu não tinha com quem deixar. Então os dois ficavam comigo fechados nessa salinha, muitas e muitas horas. A criança não olha nos olhos, a criança não imita, a criança não interage com você. Então, vou contar um exemplo como é que era. Um deles gostava de brincar com um livrinho, eles colocavam um livrinho todos em fileirinha assim, todos em fileirinha. Ficava o tempo todo abrindo, fechando, abrindo, fechando, abrindo, fechando, abrindo, fechando. E aquilo ia horas até abrindo e fechando. E então, o que que eu fiz? Eu não invadia o espaço dele, né? Vou pegar aqui pra vocês verem. Então, vamos supor que ele fique lá, no livrinho, abrindo, fechando, né? Colocando no chão, tudo abrindo, fechando. Jamais eu ia poder pegar o livrinho dele e abrir e fechar. Não podia fazer isso. Mas o que que eu fiz? Eu peguei um e fui junto com ele. Então, eu, no que ele fazia, abrir e fechando, abrir e fechava, abrir e fechava. Se era isso que ele queria fazer, então vamos fazer isso junto, abrir e fechar. Não tenham vergonha. Ninguém vai falar que você é louca. Ninguém vai falar assim, nossa, o menino é autista e ela tá ficando autista também. Não dê ouvido aos barulhos externos. Faça o que tá no seu coração. Seu filho tem que saber que ele é aceito do jeito que ele é. Você ama ele do jeito que ele é. Ele vai mudar? Vai. Com muito estímulo, ele vai. Porque não é o problema ser autista. Ser autista não é problema. O problema é quando vem outros diagnósticos somados, igual os meus. Os meus têm muito mais problema do que muita gente que eu conheço. E eles evoluíram. Se eles evoluíram, a criança que tem só autismo vai evoluir muito mais. Agora tem uma coisa. Não existe cura. Se você vai em algum lugar que vai prometer cura, não fique, porque está interessado no seu dinheiro. Não existe cura. Existe superação. Existe. Com bastante tratamento, bastante estimulação, a criança supera muita coisa. Mas cura ainda não tem, tá? Mas ela vai vir, um dia ela vai vir. Eu acredito num cientista e ele sabe muito bem quem é ele. É um brasileiro que vive na Califórnia. Eu conheço ele pessoalmente e vocês vão ver eu aqui com a foto dele. Se um dia tiver cura, é ele que vai descobrir. Pode ter certeza. Então tá, vamos voltar. Então eu botava todos os livrinhos. Daí o que que aconteceu? Ele abria, eu abria, ele abria, eu abria, ele abria, eu abria. Só que ele não olhava pra mim. Ele olhava o tempo todo pro livrinho. Aí eu fazia igual. Isso foi horas. Aí num determinado momento ele foi abrindo. Aí ele olhou pra mim e riu. Quando ele olhou pra mim e riu, eu tive que fazer aquela festa. Olha pra mamãe, olha pra mamãe. E daí foi assim um bom tempo. Ele abrindo, aí de vez em quando ele olhava. Aí quando ele olhava era aquela festa. Então por muito tempo, daí virou menos o tempo que ele abria e fechava. Porque ele gostava mais da festa. E assim foi indo com várias coisas. Então tudo que ele fazia eu imitava junto.
Então, o que é muito importante também é os sons, fazer os sons com a criança. Ela precisa desenvolver a coordenação motora oral, que ela tem problema. Então, as vogais são muito importantes para brincar com a criança. Você vai fazer ah, aí para ela imitar você, daí você fala, faz igual a mamãe. Ah, então elas têm que conseguir soltar. Então fala a vogal toda. Ah, ó, mas longa, tá? Longa para a criança poder te imitar. E ela vai imitar. Aí tá, Fernanda, como que você fez para ela ter contato visual? Eles não gostavam de nada que vinha acima da cabeça deles. Quando vinha alguma coisa acima da cabeça deles, eles faziam assim e saía. Tinha uma aversão de coisa. Então, para a criança ter atenção e olhar na cabeça, o que eu fazia? Todo mundo sabe, deve ter esses pompom por aí. Se não faz com lã, faz com o que você achar, com coisa material que brilha, o que você achar você faz. Aí eles estavam aqui brincando, vamos supor que aqui é eles brincando na minha cabeça, e eu ia e passava assim, ó, por cima, e olhava bem no olhinho deles, assim, e passava de novo, e olhava bem no olhinho dele, e daí ele começava a rir. Cócega, é muito importante brincar. O toque, meu filho não gosta de toque, o meu também não gostava, mas quanto mais a gente fizer, mais chance essas crianças têm de superar. Mas ele vai me chutar, não tem problema. Eu sou especialista em chute. Eu sou especialista em chute, eu sou especialista em mordida, em puxão de cabelo, eu não sei nem como ainda tem cabelo. Que mais? Mordida, beliscão, qualquer especialidade que você me falar, eu sou especialista. Eu tenho marcas pelo corpo todinho. E já mudou muito, isso vai passar. Com muita estimulação, vai passar. Eu acredito que vocês vão conseguir. Vai com calma, vai fazendo com calma, vai passar. O que precisa é consistência, não desiste, persistência. É muito importante. Então, contato visual, tudo que eu ia fazer com ele, eu mostrava assim, ó, na altura dos meus olhos e na altura da minha boca. Quando eu ia falar alguma coisa, eu botava a mãozinha deles assim, ó, para sentir a minha voz, para sentir a minha garganta. E eles gostavam muito de pôr a mão assim na mamãe, né? Então é importante brincar com a criança dessa forma. Então todos os brinquedos eletrônicos tira, brinca com aqueles brinquedos de forma, eu nem sei onde é que tá, eu tinha aqui para mostrar para vocês, com certeza eles pegaram para brincar. Então aquilo é muito importante, brincar com as formas é importante, brinquedo que estimule a criança. Brinquedo como esse que roda, então a criança fica vidrada olhando, Então o que você faz? Tenha um igual, sempre tenha tudo de dois, porque o que ela fazia você vai fazer. Aí vai brincar de pôr assim na criança, ela vai falar mais, aí você põe de novo nela. Então assim, é importante que você interaja com ela, com essas coisas que não tire a atenção. Pessoal, sabe outra coisa também que eu usava que era muito legal? Sabe esses brinquedinhos de corda, que você dá corda e aí você solta o brinquedo, sai correndo? Então assim, a gente tinha vários desses daqui, tem uma latinha cheia. Então esse daqui é importante porque a criança pode interagir com você. Aí, na época que eu fazia terapia com ele sozinha no Play 1, então eu pegava esses, dava a corda todinha e botava na mesa, né? E daí ficava esperando. Só quando eles falavam, vai! Aí eu soltava. Aí ele ia, a hora que parava, aí eu ia lá, pegava, brincava de novo de soltar a corda. E daí ele, vai! Aí depois vai aumentando o vocabulário. Daí tem que falar 1, 2, 3 e vai! Aí, 1, 2, 3 e vai. Aí depois ia aumentando o vocabulário, falava assim. Aí ensinava pra ele assim, eu quero que vai. Aí fazia com ele também. Então assim, você vai, gradativamente você vai colocando, adicionando mais palavras na frase, até sair uma frase completa. Então esse daqui foi muito legal também, que a gente brincou bastante com eles. Não sei se é fácil achar por aí, mas foi bem interessante, que a gente brincou bastante com isso também. E isso acaba estimulando a fala também da criança, que é importante. Como eu falei pra vocês, a gente brincava muito também com as formas, sabe? Os formatos. Então assim, eu tirava todos daqui, né, que vem vários. Tirava todos. Aí
cada um que eu dava para eles, então eu falava, né, o que era o objeto, o que era o objeto, né? Então ele tinha que procurar aonde que é, e eu falava a cor, né? Então eu falava para ele, aí ele procurava onde é que estava o formato. Então aí nessa brincadeira ele já trabalhava a coordenação motora fina, ele trabalhava as formas, ele ia ouvindo qual eram as formas e também as cores, porque são cores diferentes, né? São as cores primárias: amarelo, verde, vermelho e azul. Então, isso daqui é muito importante na primeira infância da criança, para a criança aprender a brincar. Tem até um vídeo bem engraçado que eu vi na internet, era de uma pessoa adulta tentando pegar uma mala e enfiar no bagageiro do avião. Mas era uma mala desse tamanho, queria enfiar no negócio assim. Aí tinha até as pessoas colocando foto desse brinquedo e falavam assim, ó, isso que dá não usar esse brinquedo na infância. Mas é bem por aí mesmo. A pessoa perde a noção. Esse é um dos brinquedos assim que eu recomendo todo mundo estimular a criança quando a criança é pequenininha. É bem importante. A gente pensa assim, um brinquedo assim, né? O que tá ensinando? Bastante coisa que vai estar estimulando sua criança, tá? Então, eu acho importante usar mais esse tipo de brinquedo do que brinquedos eletrônicos. A criança tá há muito tempo nas telas, hoje em dia, de celular, iPad, essas coisas. É prejudicial para a vista, porque o que acontece? Muito tempo as crianças brincando e as crianças só olhando para perto. Então, assim, ao longo que vai passando os anos, vai tendo muito mais criança míope. Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado para as crianças, assim, estarem olhando cada vez mais longe, tá brincando mais e ter menos tempo nos eletrônicos, tá? Principalmente as nossas crianças que são autistas e que tem que ficar brincando para estimular. Quando eu falo sobre iPad, eu não tô dizendo para ninguém que eu sou contra, tá? Muito pelo contrário, meus filhos brincam bastante e o iPad me ajuda bastante, porque tem hora que é complicado. Então o iPad ajuda em muitas horas. Então, quando eles eram bem pequenininho, eu não deixava o acesso, né? Então, assim, foi mais tranquilo para mim fazer essa parte, né, das crianças. Porque no começo eles protestavam muito. E eu pensava assim, eu nunca vou conseguir ser mais atrativa do que o telefone ou do que o iPad. Eles vão preferir sempre, porque ali tem música, ali as coisas vão rápido, ali é mais interessante. Mas no momento que você tira, você se tranca nesse lugar com eles e brinca com eles da maneira que eles, assim, do mundinho deles, e você é a mãe, não tem coisa melhor, tá? Então, assim, fiquem ali o tempo que você vê que tá sendo produtivo e tá sendo legal. Se for um estresse, não fica, não é hora, não é o momento, e você também não tá bem, tá? É importante que os dois estejam bem. É importante que você brinque com a sua criança com coisas que tenha mais função, que nem, por exemplo, coisas que é legal brincar, sabe aquele monte de vegetais, sabe, vegetais de brinquedo, de plástico? Então é importante, porque você pode ensinar para a criança os vegetais, ela pode pegar nos vegetais, ela vai brincar com a cor. Outra coisa que é importante, os bloquinhos, sabe, brincar de bloco? Eles não gostam por tudo empilhadinho, então também você faz a torre tudo empilhadinha. Aí o que que acontece? Quando você fizer a torre toda empilhadinha, ele vai fazer a dele, você faz a sua, ou a dela, né, que tem menina também. Aí faz a sua. Quando fizer, você bate com tudo e fala assim, como é que fala em português? Em inglês a gente fala crash, que bate, né? Faz algum som, faça algum som que tá batendo, derrubando. Derrubou! E daí, mas você derruba a sua, não derruba da criança. E aí, quer dizer, ele vai gostar dessa parte que tá derrubando. E daí você faz várias vezes. Agora eu vou montar de novo, monta de novo. E daí, quer dizer, essa interação é importante. Tem outros brinquedos que também é importante. Você brinca, abriu, fechou, abriu, fechou. Brinquedos que interajam a criança. Vamos brincar de olhar. Então, sabe, brinquedos que não sejam eletrônicos. Então, é muito importante.
que eu usei também, que ajudava muito, é essa escova terapêutica. Vou mostrar a marca, que não tô ganhando para isso. Essa escova é muito boa quando a gente passa na criança, que alivia a parte sensorial dela, principalmente a criança que tá irritada. Então, você faz massagem, vai passando. Não passa de maneira leve, não é leve. É meio, é meio durinha na pele. Aí, quer dizer, fazia massagem também nas juntas. Isso é um protocolo que tem, que eu fiz o treinamento para saber, né? Eu posso escrever aqui para vocês qual é o treinamento, para vocês buscarem e ver direitinho como é que faz. Fala com o terapeuta ocupacional que ele ajuda. Então, eu fazia isso muito para aliviar as crianças, principalmente a tensão que eles viviam. Fazia isso, fazia bastante massagem na cabeça quando ele estava irritado. Então, assim, foi muito importante para mim essa fase. Foi muito importante para mim poder estimular eles, porque aí eu pude mostrar para eles, tá tudo ok. Eu gosto de você do jeito que você é. Eu gosto do seu mundo, eu brinco no seu mundo. Agora vim ver aqui também que legal que é. E aos pouquinhos ele veio, e aos pouquinhos nós fomos mudando as terapias, e aos pouquinhos eles foram interagindo e saíram daquele mundo que eles viviam, que era só deles e não deixava ninguém entrar. Quebrou a casca, saíram do ovo praticamente. Então assim, foi muito legal essa época. E eu via cada etapa eles passando e são pequenos milagres. Foram pequenos milagres que foram, aos pouquinhos a gente foi superando juntos, né? Porque muitas das vezes eu estudava, eu aprendia, mas eu não tinha certeza se aquilo ia fazer resultado ou não. Se aquilo ia ser bom para eles ou não. Mas eu fazia. Mesmo sem eles falarem uma palavra, mesmo sem eles interagirem, mesmo por meses e meses e meses sem eles interagirem comigo. Eu continuei, eu não desisti. Lá um dia vem a mudança. Mas tem que ter fé, tem que acreditar que vai mudar. A gente faz a nossa parte. Faça tudo que está ao seu alcance. Deixa que Deus vai fazer a parte dele. Ele vai fazer. Eu tô esperando também fazer. Mas eu continuo, mas eu não espero de braço cruzado. Eu vou fazendo a minha parte. E eu sei que vai chegar um dia que eu vou ver eles mais independentes. E eu sempre vou mostrar pra vocês aqui como é que é. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje, da primeira estimulação que eu fiz. Se você gostou, dá um like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho de notificações. Ajuda o nosso canal a crescer. Eu quero ir junto com você e tentando levar um pouquinho de estimulação pra tua casa. Um beijo. Fica com Deus.